Saudações, sejam bem-vindos. Vamos para a série Além da Literatura e vamos falar sobre biografias, autobiografias. Qual que é a diferença entre literatura e história, literatura e biografia, literatura e autobiografia, biografia romanceada, né? Então vamos começar. Vamos a ordem não de publicação das biografias, mas a ordem dos personagens que inspiraram as biografias, ou os biografados. A relação entre biografia e autobiografia, biografia e romance, biografia e história. Bem, alguns personagens, alguns autores estão dentro de suas próprias narrativas. Vamos pegar, por exemplo, um clássico que é o Proust. O Marcel Proust, ele está dentro da própria obra. Ele usou a própria vida para escrever Em Busca do Tempo Perdido, não é isso? E ali há alguns biografemas na obra. Então, por exemplo, se você vai ler a obra, você analisa assim, olha, o Marcel Proust, ele foi servir na Primeira Guerra Mundial? Não, no livro não está isso. Então, ou seja, não é um biografema da vida do Marcel Proust na obra. Mas se você ler, por exemplo, Hemingway, e lá há alguém, um personagem, né, primeira pessoa falando que lutou, que participou de alguma forma da Primeira Guerra Mundial, que lutou na Guerra Civil Espanhola, é um biografema da vida do Hemingway. Ou seja, realmente o autor esteve na Primeira Guerra Mundial, o autor esteve na Guerra Civil Espanhola, né? Então, se você ler lá Por que os Rios Dobram, né? Então tem muito da vida do autor ali. Então essas são as relações, porque são narrativas, né? Então, se a ficção é isso, é ficção, ou seja, não tem nenhuma necessidade de ser real, né? Pode ter lá um contexto histórico, mas não tem necessidade de ser real. Já uma biografia, por mais que tenha narrativa, seja um romance, a biografia espera que tenha esses biografemas, ou seja, você não pode escrever uma biografia do Proust, ou seja, um romance ou não, em que o Proust lutou na Primeira Guerra Mundial. Não existe, porque, ou seja, na vida real o Proust não lutou na Primeira Guerra Mundial. E então, ou seja, você tem que ter limites na biografia. Você não pode começar a supor coisas, preencher lacunas da vida do autor. Então, o biografado, ele está no registro histórico, ou seja, a vida da pessoa está no registro histórico. Existem datas, quando ela nasceu, quando ela casou, quando ela morreu, ou seja, a carreira literária, né? Então, quando você vai escrever uma biografia, você tem que ser fiel a alguns fatos. E quando você escreve um romance, não necessariamente. Você pode aumentar, você pode diminuir, você pode essas lacunas da vida do personagem podem ser preenchidas pela ficção. Ou seja, você imagina, eu acho que ele viajou, né, para tal lugar, eu acho que ele morou em tal lugar. E quando você escreve a biografia, não. E quando é uma autobiografia e romanceada, muitas vezes o autor pode omitir coisas ou pode acrescentar coisas, né? Ele pode mudar a ordem da história, pode dar mais relevância a um fato e esquecer outro, né? Então também a autobiografia é uma forma de ficção, só que baseada na realidade. Só que como o autor está escrevendo a própria história, ele pode dar ali umas certas mudanças no que ele quer dizer sobre si mesmo, né? Ele pode querer esconder algumas coisas que ele acha negativa, pode ressaltar coisas que ele chama de positiva. Então vamos começar com a biografia do Jorge Caldeira. Escreveu sobre o Barão de Mauá, ou até Visconde de Mauá, que é um empresário, né, durante o Império, que foi um dos mais ricos, né? Ou seja, teve indústria, ferrovias, banco. E aí foi até um filme, né? Fizeram um filme em 99 do O Imperador e o Rei, mostrando por que o Brasil não investiu em ferrovias, né? Por que nós até hoje temos essa deficiência em ferrovias? Como é que foi a industrialização do Brasil? Por que hoje nós estamos desindustrializando, né? Por que as indústrias estão sumindo, né? Então, esse livro é interessante porque tem imagens de época e faz uma construção não só da pessoa Mauá, né? O Irineu Evangelista, que é o nome real, né? Mauá é o título, né? Então é o Barão de Mauá, o Visconde de Mauá, que mostra, por exemplo, a primeira indústria. Olha, a primeira indústria digna desse nome, que é um estaleiro, né? Então ele tinha investimento particular. Aqui também tem as ferrovias, né? Parece os arcos da Lapa, né? Então mostra aqui os empreendimentos, né? A necessidade de empreendimentos que ele tinha. É claro que, como ele não recebeu apoio governamental, podemos dizer assim, né? Ele acabou, aqui na época, né? Aquelas grandes usinas de iluminação do Rio de Janeiro, foto clássica também.
Então mostra aqui os bastidores da economia do Segundo Império. O pessoal fala que é maravilhoso, foi o melhor governo que teve no Brasil, o Segundo Império. Só que ali na época quem movia a coisa era a escravidão, né? Depois nós vamos ver aqui no próximo, que é o Castro Alves, a questão da escravidão no Brasil, né? E aqui mostra que o pessoal que era contra a ascensão do rico brasileiro, né? Que seria uma espécie de Ike Batista do século XIX, uma espécie de Elon Musk do século XIX. Então isso aqui é o Barão de Mauá até Visconde de Mauá. Vamos então na mesma época, a ordem da biografia, não da publicação, mas do personagem, né? O Castro Alves, grande poeta romântico brasileiro, né? Depois nós vamos falar só do Castro Alves quando a gente falar de poesia brasileira e falar da época do Castro Alves, mas aqui é a biografia mesmo, né? Ou seja, interessante nessa biografia descobrir que ele estudou lá com o Abílio César Borges, que é aquele personagem lá, o Aristarco, né? Aristarco do Ateneu, do Raul Pompeia, que é de 1888. Então, para você ver que interessante, não sabia disso. Então, é lendo que se aprende, né? E aqui ele mostra desde o início como é que o Castro Alves foi incentivado a ler poesia, né? Conhecer a literatura, a ler em voz alta, declamar poesia em voz alta. Inclusive ele lia em francês o Victor Hugo, que foi a grande inspiração, né? A poesia das alturas, o cordeirismo, né? Mas nós vamos ver isso em Castro Alves. Mais interessante é essa aqui. O Alberto da Costa Silva é especialista em África, né? Tem vários livros sobre a presença da África no Brasil, a história da África, a história da escravidão, a história dos navios negreiros, e nós vamos depois ver isso quando falar do Castro Alves. Vou voltar a essa biografia, né? E aqui tem as fotos de época da família, né? Voltaria ainda a essa biografia, mas só para registrar aqui essa biografia. Vamos ver a data dessa biografia, vou colocar na descrição. Essa biografia de 2006, Alberto da Costa Silva. Muito bem, final do século XIX para o XX, final do século XIX para o XX, nós temos aqui um diário, autobiografia, né, da Helena Morley, que é o nome fictício, mas o nome dela é Alice Dyrell. Ela é filha de um inglês, né, ela é filha de um inglês e de uma mineira e morava em Diamantina no final do século XIX. Então ela escreveu não é um romance, é um diário, né? Um diário romanceado, por dizer assim. É um diário em que ela vai falando da realidade da vida das moças ali no final do século XIX, né? Então ela fala que desde pequenininha o pai que era inglês, falava que precisa ensinar inglês a essa menina. Ela é uma inglesinha perfeita. E sem saber a língua não pode ser. Então começou a ensinar inglês, não? Hoje ele começou dizendo que inglês é mais fácil do que português, porque os verbos não são complicados como em português. Tem poucas regras e só depende da pronúncia, e que esta eu hei de ter herdado. Principiamos pela leitura de um livro. Ele leu a primeira vez e não entendi nada. Ele disse que era assim mesmo e me mandou repetir. Não conseguiu. Ele leu a segunda vez e me mandou dizer o tal de como ele queria. Eu disse umas 10 vezes e ele foi sempre falando que não estava certo. Vi que era impossível acertar e disse a ele que não quero mais aprender inglês. E ele disse que é mais fácil que português. E pode ser para outras cabeças, mas não para a minha, que é muito dura e não entra. Então aqui é a filha do inglês tentando aprender inglês, né? Interessante essas. E inclusive foi traduzido para o inglês, né? Nos anos 50, isso foi publicado em 1952. Mas nos anos 50 foi traduzido para o inglês pela Elizabeth Bishop, né? Muito bem, vamos lá dar um pulo para a Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna, a Pagu tinha 12 anos, né? Ela nasceu em 1910, então em 1922, a Pagu, que é a Patrícia Galvão, que vai ser a futura esposa do Oswald Andrade nos anos 30, né? Então ela tinha 12 anos, então ela era um mascotinho da turma ali da Semana 22, os modernistas, Tarsila de Amaral e tal. E aqui mostra de forma romanceada, é uma biografia romanceada da Lia Zatz, né? Publicada em 2005. Essa luta de cada um, Pagu, Patrícia Galvão. Aí mostra as imagens, né, da época, a questão da mulher independente, da artista, né, que ela foi escritora, tradutora, poeta, né? Então a personalidade da época, e ela junto com Oswaldo Andrade, Tarsila de Amaral, né, foram, assim, o pessoal, gente, eu esqueço o nome dele aqui, o Mário de Andrade, Mário de Andrade, foram os personagens ali da Semana de 22, o modernismo no Brasil, né? Finalmente o modernismo no Brasil.
que mais nós temos aqui? Tem as imagens, né? Claro, os quadros da época. É interessante, é meio romanceado, assim, né? Meio paródico, né? Mas é biográfico, ou seja, todos os dados que estão aqui existiram mesmo, essas imagens existiram, né? São de época. Os quadros que se falam aqui no casamento, nos anos 30, né? O livro começa nos anos 20 e vai até os anos 30, né? Então, é muito interessante para conhecer os bastidores da semana. Ou seja, você estudando a vida da Patrícia Galvão, ou Pagu, você tem um acesso ali aos bastidores da semana de 22, modernismo no Brasil. Muito bem, vamos lá, continuando no século XX, anos 30, a questão da intentona comunista no Brasil, né, do Prestes, coluna Prestes, e aqui o Fernando Moraes fez uma assim, dramática biografia da Olga Benário, né? Olga Benário, que é uma alemã, uma comunista alemã, ou seja, lutou no Partido Comunista e serviu, né, na União Soviética e veio escoltando o Carlos Prestes, né, para fazer a revolução no final de 1936 no Brasil. Uma revolução tanto quanto precoce, meio desorganizada, todo mundo conhece, né, o tragédia que foi ali nos 35, 36, e só ajudou Vargas a implantar a ditadura, que aí veio o Estado Novo. Então, ou seja, foi um tiro no pé. E aí esse problema do comunismo no Brasil. Então aqui tem a foto da Olga. E assim, a personalidade da Olga é fantástica. Assim, a pessoa assim, né, assim, emocionante, e a crueldade que foi o Vargas ter deportado a Olga para os nazistas. Né? Isso foi uma coisa assim que não sou fã do Vargas, nunca fui fã do Vargas, e isso aí fico fingindo defendendo o Vargas até hoje, só porque nacionalizou o petróleo, né? Aí o pessoal, o petróleo é nosso, tal. Mas o Vargas era um grande FDP, né? Então o cara entregou a Olga, entregou a Olga grávida, né, para os nazistas. Então isso é imperdoável, né? Não tem como passar pano, não. Aqui, ó. Aqui, imagem. Então assim, é recomendadíssimo. Isso aqui é uma obra-prima. Pode ler 3 vezes, entendeu? Não importa o seu aspecto político, o que você pensa politicamente, não interessa. Interessa, gente, olha, é uma personalidade fantástica. Olga Benário, tem um filme também que é emocionante. Então aqui você vai conhecer história dos anos 30, nazismo, Segunda Guerra Mundial, tudo aqui. Autobiografia, tem a autobiografia do Jorge Amado, que é o menino Grapiúna. Grapiúna é quem mora ali, quem nasce ali no sul da Bahia, né? Tem esse nome, Grapiúna. Então, a autobiografia em que ele, Jorge Amado, fala, Jorge Amado, né, Gabriela, Tiro do Agreste, né, Capitães de Areia, então ele vai falar de si mesmo, né? Então ele vai falar de si mesmo. Alguns verbetes dicionários enciclopédias, certas notícias bibliográficas fazem-me nascido em Pirandi. E na verdade, sucedeu o contrário, vi Pirandi nascer e crescer. Quando por ali passei pela primeira vez, encarapitado no cavalete da Serra, na montaria de meu pai, existiam apenas 3 casas isoladas. A estação da estrada de ferro ficava longe, em Sequeiro do Espinho. Pouco tempo depois já era uma rua comprida, onde casas de residência misturavam os armazéns para estocagem de cacau. O bar com as salas de jogo ao fundo, os míseros becos abrigando as pensões de raparigas. Aventureiros vindos de todas as partes, mascates e levantinhos descansando as malas de mercadorias para instalar lojas e armazéns, etc. Então, ou seja, vai descrevendo a vida dele e vai descrevendo como é que era a vida no sul da Bahia, né? Então ele vai mostrando aqui toda essa paisagem que é o menino Grapiúna, né? É um pouco daquele menino de engenho do Zé Lins, né? Ele vai mostrando esse livro aqui, é de 81, né? O Jorge Amado publicou em 81. E essa edição aqui é de 2010. Mas é interessante isso, porque é igual, eu me lembro, né, o menino de engenho, que ele vai contar a história do engenho, do menino, aí chega lá, né, no Fogo Morto, que é uma obra clássica, e aqui o Jorge Amado vai falar do que? Da Bahia, da vida da Bahia, do sul da Bahia. Muito bem, outra autobiografia, aqui, ó, autobiografia é o Livreiro do Alemão, do Otávio Júnior, né, que é um rapaz que incentiva muito a leitura, né, lá no Morro do Alemão, Complexo Alemão, e ele fala muito de leitura, e ele achou um livro no lixo, né, e aí ele leu, e ele queria ler outro, e assim foi incentivando a procurar o livro e a gostar da leitura. E aí hoje ele trabalha justamente incentivando a leitura, fazendo roda de leitura, sarau de poesias, né? E ele vai mostrando aqui como é que foi essa dura vida de leitor, né?
Olha só, foi assim que continuei lendo feito louco ano após ano. De tanto ler, bateu a vontade de me tornar escritor também. Por coincidência, nasci em 26 de julho, um dia depois da data em que se festeja o Dia do Escritor. Quando terminei de ler Enigma dos Chimpanzés, peguei o endereço da editora no livro e enviei uma carta para o autor, Rogério Andrade Barbosa. Na verdade, foram 3. Ele não respondeu nenhuma delas. Descobri o endereço dele na lista telefônica, criei coragem e fui até lá no bairro da Glória. Estava em busca de um mestre, tal como no filme Talentoso Ripley. E aí ele vai narrando as aventuras de um leitor no Complexo Alemão. Né? E aqui é um livro curto, né? Leitura rápida, e mostra a relação dele com a leitura, interessantíssimo. Então, o Livreiro do Alemão, que é uma autobiografia, ou seja, ele está falando dele mesmo, ressaltando alguns pontos da vida dele. Né? Então é isso, nós vimos então hoje biografemas, biografias, autobiografias, e depois nós vamos falar novamente sobre artes, pinturas, esculturas. Aguardem o próximo vídeo. Obrigado pela atenção e compartilhem.